Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Estamos trazendo aqui mais um vídeo com algumas histórias que recebemos. Fiz o possível para juntar alguns contos de virada. Sim, porque nós estamos hoje no último dia do ano. Não é isso? Eu já olhei várias vezes. Olhei várias e várias vezes para saber se realmente hoje era o último dia. O 2025 tá chegando, tá já dando boas-vindas para nós. 2024 está indo embora e graças a Deus para esse canal a gente tem muita história boa para contar. Sim, aconteceram muitas coisas boas. Eu conheci vocês, nós estamos juntos já faz algum tempo, 2 vezes por semana pelo menos a gente está aqui, não é isso? Exatamente. Eu permito vocês entrarem no canal e ao mesmo tempo entrarem na minha casa, no meu serviço, aonde quer que eu esteja narrando a história, porque vocês percebem, né? Estou em ambientes diferentes. Então, conforme eu vou fazendo os vídeos, eu vou encaixando eles para ser publicado numa determinada data. Estamos aqui na metade de dezembro e eu estou programando esse vídeo para o final de dezembro. Por quê? Porque é uma data única, principalmente para nós ciganos. Natal é importante? É importante. É bacana a gente ficar em família? Sim, é bacana. É bacana a gente ficar em família todos os dias de nossa vida. É ou não é? Então não é só o Natal que vai fazer uma diferença lascada na humanidade. A união que todo mundo faz só no Natal deveria ser feita todos os dias, segundo a tradição cigana. No entanto, a virada do ano é o marco zero, aonde você começa tudo de novo. Então, por isso, por conta da virada, que é uma correria para nós estamos programando esse vídeo com uma certa antecedência. Sim, a virada do ano é muito importante. Sim, ela vai definir como vai ser pelo menos seus primeiros meses no ano. Sim, todos os pensamentos que você tiver na virada vai fazer diferença no ano seguinte. Sim. A roupa faz diferença? Faz. É tudo? Não. Então, para a gente não ter mais delongas, que afinal de contas nós não estamos falando sobre culturas e religiões, nós estamos conversando sobre lobisomens, óbvio. Eu separei alguns contos aqui para vocês, mas se vocês quiserem saber mais sobre a nossa cultura, eu falo. O que vocês precisarem saber, eu conto, tá bom? Então, sentem-se confortavelmente em suas poltronas, em suas cadeiras, em seu sofá. Coloca seu fonezinho de ouvido para uma melhor qualidade no meu áudio, que tá uma novela, esse áudio, ele melhora, ele piora, ele melhora, ele piora. Deve ser a pecinha que tá falando com vocês nesse momento, tá? Ela deve estar com problema, não é possível. Vão trabalhar? Oh, meu Deus, vão trabalhar? Já trabalhei muito final de ano, tá? Sim, trabalhei em hospital muitas e muitas vezes, fiz viradas do ano, principalmente Natal, tá? Eu procurava trabalhar no Natal, deixava a virada do ano para fazer as minhas obrigações. Mas vamos lá. Vai trabalhar? Liga na caixinha de som, deixa eu trabalhar com você. E vamos começar então em casos especiais de lobisomens, aparições de lobisomens na virada do ano. A maldição da virada em Ubá. A lenda da casa assombrada. A cidade mineira de Ubá, conhecida por sua tranquilidade e pelas tradições familiares, circulava uma lenda antiga. Uma casa abandonada na zona rural, a poucos quilômetros do centro, era amaldiçoada. Segundo os moradores mais velhos, há décadas um fazendeiro chamado Nicolau havia sido vítima de uma maldição.
que o transformaria em lobisomem. Dizia que a maldição era ativada em noites de lua cheia, especialmente quando coincidiam com datas marcantes, como a virada do ano. Muitos acreditavam que Nicolau, mesmo após a morte, continuava assombrando a região. Durante essas noites, uivos estranhos ecoavam pelas montanhas e ninguém ousava sair de casa. No entanto, as gerações mais jovens de Ubá viam a história como uma invenção para assustar crianças. E isso até a noite do Ano Novo de 2023, quando algo inexplicável aconteceu. Os planos para a virada. João Pedro, um jovem de 22 anos, era morador de Ubá e adorava explorar lugares misteriosos com seus amigos. Naquele ano novo, ele e seu grupo decidiram celebrar de maneira diferente. Organizaram uma festa na antiga fazenda de Nicolau. Você tá louco? Perguntou Alice, sua melhor amiga. Todo mundo sabe que aquela casa é amaldiçoada. Alice, isso é só superstição. Vai ser épico. Fogos, música, bebida. E a gente ainda aproveita para desmentir essa lenda boba. Apesar da resistência inicial, Alice, junto com Marcos, Rafa e Carol, aceitou o convite. Eles passaram o dia arrumando o lugar, decorando com luzes e montando uma fogueira no quintal. A lua cheia, enorme e brilhante, já estava no céu, mas ninguém deu muita atenção. Quando a noite chegou, a festa começou animada. Música alta, risadas e um clima descontraído tomavam conta do ambiente. Os primeiros sinais. Por volta das 22 horas, enquanto João Pedro estava abastecendo o cooler com bebidas, Rafa se aproximou com uma expressão preocupada. João, você ouviu isso? Ouviu o quê? Perguntou ele rindo. Um som estranho vindo do mato. Parecia, sei lá, um uivo. João revirou os olhos. Deve ser algum cachorro perdido. Relaxa, Rafa. Mas não era só Rafa que estava inquieta. Alice, que estava tirando fotos perto do celeiro, parou ao ver marcas estranhas no chão. Pareciam pegadas, mas eram grandes demais para serem de um cão. João, chamou ela. Vem aqui ver isso. Quando João se aproximou, tentou fazer uma piada. Nossa, Alice, será que o lobisomem de Nicolau veio para dar um oi pra gente? Não brinca com isso, João. Essas marcas são esquisitas de verdade. Antes que pudessem discutir mais, um grito, vindo em direção da casa, interrompeu a conversa. Era Carol. O primeiro ataque. Ao chegarem correndo na casa, encontraram Carol encostada na parede, tremendo. O que foi? Perguntou Marcos, segurando-a pelos ombros. Eu. Eu vi uma coisa na janela. Tinha olhos brilhantes, amarelos. Não era humano. João Pedro tentou acalmá-la. Deve ter sido sua imaginação, Carol. Vamos voltar para a fogueira e relaxar. Mas, naquele momento, um som profundo e gutural ecoou pela propriedade. Era um uivo tão intenso que fez os pelos de todos se arrepiarem. A música parou. Todos olharam um para os outros sem saber o que fazer. Tá vindo do mato, gritou Rafa, apontando para a direção das árvores. De repente, algo enorme e rápido passou correndo entre as sombras. Era uma criatura alta, coberta de pelos escuros,
com garras afiadas e um par de olhos amarelos que brilhavam na escuridão. O cerco. O pânico tomou conta do grupo. João Pedro trancou todos dentro da casa e tentou organizar um plano. Tá, ok. Talvez tenha algo lá fora. Mas é só um animal, certo? A gente só precisa esperar até o amanhecer. Alice não estava convencida. João, isso não é um animal. É um lobisomem. Você viu aquelas garras, aqueles olhos? Enquanto discutiam, a criatura começou a rondar a casa, arranhando as janelas e as portas. Seus uivos faziam as paredes de madeira vibrarem. Marcos sugeriu usar as armas que encontraram no celeiro, um velho facão e uma espingarda enferrujada. É melhor que nada, disse ele, carregando a espingarda com pólvora que encontrou em um antigo armário. Eles decidiram dividir-se em dois grupos. João e Marcos ficariam no andar de baixo, protegendo as portas, enquanto Alice, Rafa e Carol se esconderiam no sótão. O confronto. A criatura atacou com força. Primeiro, tentou derrubar a porta principal, que João e Marcos reforçavam com móveis. Quando não conseguiu, foi para as janelas, quebrando o vidro com suas garras. Atira! Gritou João. Marcos disparou, mas a bala mal fez cócegas no lobisomem. Ele recuou por um momento, mas logo voltou, ainda com mais raiva. No sótão, as meninas ouviram o barulho de madeira sendo quebrada. Carol, desesperada, começou a chorar. Gente, vamos morrer aqui. Alice tentou acalmá-la, mas no fundo sentia o mesmo medo. A revelação. Enquanto tentavam resistir, João lembrou de algo que ouvira quando criança. A única maneira de deter um lobisomem era enfrentá-lo com coragem e quebrar a sua maldição. Precisamos descobrir quem é ele, gritou João para Marcos. Como assim quem é ele? As lendas dizem que o lobisomem é uma pessoa amaldiçoada. Se conseguirmos falar com ele, talvez possamos quebrar isso. Marcos achou a ideia absurda, mas não tinha outra escolha. Quando a criatura atacou novamente, João saiu da casa com uma lanterna e um terço. Ei, seu monstro! Se é Nicolau, me escuta. Você não precisa fazer isso. Por um momento, o lobisomem hesitou. Seus olhos amarelos encaravam João com algo que parecia tristeza. João continuou falando, apesar do medo que sentia. Você não é só isso. É um homem preso nessa forma. Luta contra isso. A criatura soltou um uivo de dor e caiu de joelhos. Aos poucos, começou a mudar. Seu pelo desapareceu, as garras encolheram e o que restou foi um homem idoso, com olhos cansados e lágrimas escorrendo. Nicolau, sussurrou João. O homem assentiu. Obrigado, disse ele, antes de cair no chão e desaparecer como poeira ao vento. Quando o sol nasceu, a propriedade estava em silêncio novamente. O grupo, ainda em choque, desceu a colina e prometeu nunca mais voltar. João, no entanto, escreveu sobre a experiência em seu diário, deixando um aviso para gerações futuras. Há lendas que carregam verdades, e há noites em que as verdades caminham entre nós. Não gostaria de comentar sobre essa história, mas me deu vários gatilhos, né? Vocês perceberam que foi uma invasão sem autorização de ninguém? Que engraçado, né? Às vezes a gente se coloca em risco simplesmente por pura adrenalina. Vamos começar a próxima história.
Vamos lá para a segunda. O policial e o lobisomem na noite de Ano Novo. Na pequena cidade de São Bento do Vale, a noite de Ano Novo era tradicionalmente tranquila. Os fogos de artifício iluminavam o céu, as famílias se reuniram em suas casas para celebrar a chegada do Ano Novo. Mas, naquela noite, algo estranho pairava no ar. O sargento Paulo Almeida, um policial veterano com mais de 20 anos de serviço, estava de plantão. Apesar de desejar estar com a família, ele sabia que o dever vinha primeiro. São Bento era um lugar calmo, mas sempre havia algo a resolver. Uma briga de bar, um acidente de trânsito ou um animal perdido que assustava os moradores. Enquanto dirigia pela avenida principal, no velho Gol da polícia, ele percebeu que as ruas estavam mais vazias do que costume. Até mesmo o bar do Toninho, famoso por receber os festeiros da região, estava fechado. Algo estava errado. Por volta das 23 horas, Paulo recebeu um chamado pelo rádio. Sargento, aqui é a central. Recebemos uma ligação de um morador dizendo que ouviu gritos perto da floresta do Limoeiro. Pode verificar? Entendido, central. A caminho. A floresta do Limoeiro era um lugar isolado, conhecido por suas histórias assombradas. Diziam que coisas estranhas aconteciam ali, especialmente em noites de lua cheia. Enquanto dirigia em direção ao local, Paulo começou a se lembrar das histórias que sua avó contava quando era criança. Falava de um lobisomem que vagava pela região, atacando quem tivesse o azar de cruzar o seu caminho. Bobagem, murmurou para si mesmo, tentando afastar os pensamentos. Ao chegar à entrada da floresta, ele estacionou o carro e desceu, ligando sua lanterna. O silêncio era palpável. Apenas o som distante de fogos de artifício quebrava a tranquilidade assustadora. Caminhando pela trilha de terra batida, Paulo notou pegadas no chão. Eram grandes demais para serem de um cachorro e tinham garras profundas. Ele franziu a testa, inclinando-se para observar melhor. Que diabos é isso? Murmurou. De repente, um grito ecoou pela floresta, seguindo por um som gutural que fez o sangue de Paulo gelar. Era um uivo, mas diferente de qualquer coisa que ele já ouvira antes. Ele correu na direção do som, com a arma em punho. Quando chegou a uma clareira, viu algo que o fez congelar. Uma criatura enorme, coberta de pelos escuros, com olhos amarelos brilhantes. Estava curvada sobre algo, mas ao perceber a presença de Paulo, levantou-se lentamente, exibindo garras afiadas e presas assustadoras. Meu Deus, Paulo mal conseguiu sussurrar. A criatura avançou, soltando um rosnado que parecia vibrar no ar. Paulo disparou, mas as balas pareciam não ter efeito. O lobisomem o derrubou em um golpe, lançando-o contra uma árvore. Atordoado, Paulo conseguiu se levantar, com sangue escorrendo de um corte na testa. Ele percebeu que lutar diretamente contra a criatura era inútil. Precisava pensar rápido. Lembrando das histórias de sua avó, ele sabia que lobisomens eram vulneráveis à prata. Mas ele não tinha nada do tipo consigo.
Decidiu recuar, correndo de volta para o carro. A criatura o perseguiu, movendo-se de uma velocidade assustadora. Ao chegar ao carro, Paulo entrou e trancou as portas. Ligou o motor e acendeu os faróis. O lobisomem surgiu do mato, olhos brilhantes intensamente. Com um rugido, ele saltou sobre o capô, arranhando o para-brisa. Paulo acelerou, jogando o carro contra uma árvore. A criatura foi lançada ao chão, mas logo se levantou. Era resiliente demais. Sem opções, Paulo lembrou-se da igreja local, onde sabia que poderia encontrar algo abençoado que talvez ajudasse. Ele dirigiu toda a velocidade em direção ao centro da cidade, com o lobisomem o seguindo de perto. Chegando à igreja, Paulo entrou correndo, gritando pelo padre Antônio: Padre, preciso de sua ajuda. O padre, assustado, saiu de seus aposentos com um crucifixo na mão. O que houve, meu filho? Tem uma criatura, um lobisomem. Ele está vindo para cá. Antes que o padre pudesse responder, um estrondo ecoou. A criatura estava na porta, tentando entrar. Precisamos de prata ou algo abençoado, gritou o padre. O padre, apressado, entregou a ele uma velha adaga de prata que estava no altar, usada em rituais antigos. Use isso, meu filho, e que Deus esteja com você. Paulo segurou a adaga firmemente. Quando a criatura arrombou a porta, ele correu para enfrentá-la. Houve uma luta intensa. A força do lobisomem era avassaladora, mas Paulo conseguiu cravar a adaga em seu peito, com muito custo. O lobisomem soltou um uivo ensurdecedor. Antes de cair no chão, seu corpo se contorcendo. Aos poucos, a criatura começou a mudar. Seu pelo desapareceu e no lugar do monstro surgiu um homem. Paulo olhou para o homem no chão. Era Carlos, um dos moradores da cidade, conhecido por sua reclusão e seu comportamento estranho. Carlos? Sussurrou Paulo, chocado. Carlos, com olhos marejados, murmurou: Eu não queria machucar ninguém. É uma maldição que não consigo controlar. Antes que pudesse dizer mais, ele fechou os olhos e ficou imóvel. O padre se aproximou, colocando uma mão no ombro de Paulo. Às vezes, há segredos que nem mesmo os pequenos vilarejos conseguem esconder. Na manhã seguinte, Paulo escreveu um relatório resumido, omitindo sobre a verdadeira natureza da criatura. Ele sabia que ninguém acreditaria, mas toda vez que ouvia um uivo distante, nas noites de lua cheia, sentia um arrepio na espinha. A lenda do lobisomem de São Bento do Vale ainda estava viva e ele sabia que nem tudo havia terminado. O andarilho e o lobisomem. Vamos de mais uma mensagem para nós. Era uma noite de lua cheia no sertão mineiro, e o silêncio só era quebrado pelo som ocasional do vento entre as árvores e o ranger das botas de Luís, um andarilho que atravessava a estrada de terra. Luís não tinha lar fixo, nem destino certo. Ele vivia de pequenos trabalhos em fazendas e vilarejos, mas sua verdadeira paixão era caminhar, explorando lugares esquecidos pelo tempo. Naquela noite, Luís estava a caminho de um vilarejo chamado São Vicente das Sombras. Dizia que o lugar era hospitaleiro, com gente simples e acolhedora. Ele esperava encontrar comida quente e uma cama para passar a noite, mas algo parecia diferente naquela caminhada. A lua cheia no céu era brilhante demais, quase opressora.
e o ar estava carregado de um cheiro que ele não conseguia identificar. Luiz, que já havia enfrentado tempestades, animais selvagens e até homens perigosos em suas andanças, não era facilmente intimidado. Ainda assim, havia algo naquela noite que o fazia olhar para cima do ombro a cada passo. Ao longe, Luiz avistou uma pequena luz, provavelmente de uma cidade isolada. Aliviado, ele decidiu seguir até lá e pedir abrigo temporário. Conforme se aproximava, percebeu que a casa estava velha e mal cuidada. Parecia abandonada. Mas havia uma lamparina acesa na varanda. Alô? Tem alguém aí? Gritou Luiz, esperando uma resposta. Nenhuma voz respondeu. Ele subiu os degraus rangentes da varanda e bateu na porta. Mas ainda assim, silêncio. Foi quando ouviu um barulho estranho vindo do bosque ao lado da casa. Um som gutural, profundo, como o de um animal ferido, misturado com um lamento humano. Luiz parou, coração acelerado. Quem tá aí? Perguntou, com a mão buscando instintivamente o facão em sua mochila. O som ficou mais alto e ele percebeu o movimento entre as árvores. Primeiro, os olhos brilhantes. Eram amarelos e intensos, fixos nele, como de um predador avaliando sua presa. Então, a criatura surgiu. Era enorme, coberta de pelos escuros e com garras brilhantes. Era um lobisomem. Luiz não era homem de superstição, mas naquele momento todas as histórias que ouvira em vilarejos remotos ganharam um peso novo e assustador. Sem pensar duas vezes, ele correu. A estrada parecia interminável enquanto Luiz corria, o som dos passos pesados da criatura logo atrás dele. Ele sabia que não poderia competir com a velocidade do lobisomem por muito tempo. Ouvia os grunhidos e rosnados, e a cada som parecia mais próximo que o anterior. De repente, ele avistou uma antiga ponte de madeira que cruzava um riacho. Lembrando-se das histórias que ouvira, Luiz teve uma ideia, desesperada. Segundo a lenda, lobisomens não podiam atravessar cursos d'água. Ele correu até a ponte, atravessando apressado e parou do outro lado, virando-se para observar. A criatura estava parada na margem do riacho, os olhos brilhantes fixos nele. Por um momento, parecia hesitar. Luiz segurou o facão firmemente, o suor escorrendo pela testa. Então, o lobisomem soltou um uivo aterrorizante que ecoou pelo vale todo. E, para o horror de Luiz, ele saltou sobre o riacho como se fosse nada. Droga! Gritou Luiz, antes de continuar correndo. Ele encontrou um pequeno desvio que levava a uma gruta escondida entre as rochas. Era estreita e suficiente para dificultar a entrada da criatura. Luiz entrou e se encolheu no fundo, tentando controlar sua respiração. Enquanto estava escondido, Luiz ouviu o lobisomem rondando do lado de fora. Depois de alguns minutos, o som desapareceu. Com cautela, ele saiu e percebeu que estava próximo ao vilarejo de São Vicente das Sombras. Chegando ao vilarejo, notou as casas estavam com as portas trancadas e as janelas fechadas, apesar de ainda ser cedo. Ele bateu na porta de uma das casas e uma senhora abriu apenas uma fresta. O que você quer, moço? Perguntou ela, desconfiada. Eu vi um bicho enorme na cidade. Quase fui morto. O que está acontecendo por aqui? A senhora fez sinal da cruz e murmurou. É a maldição. Todo ano novo ele aparece. Dizem que é o espírito do Joaquim, filho do fazendeiro, que foi amaldiçoado depois de matar o irmão por causa da herança. E ninguém faz nada?
Perguntou Luiz, incrédulo. O padre tentou, mas desapareceu. Desde então, ninguém mexe com isso. Só tentamos sobreviver. Luiz não era do tipo que se envolvia nos problemas dos outros, mas algo naquela história o incomodou. Decidiu então passar a noite no vilarejo, mas dormiu com o olho aberto e o facão do lado da cama. Pouco antes da meia-noite, Luiz foi acordado por uns gritos. Ele saiu correndo para a rua e viu o lobisomem no centro da praça, atacando o gado de um dos moradores. Os poucos homens que tentaram enfrentá-lo foram facilmente derrubados. Lembrando-se de que ouvia sobre a maldição, Luiz teve uma ideia. Ele correu até a igreja do vilarejo, pegou um crucifixo e uma vela abençoada. Se você é o Joaquim, vou te libertar dessa maldição, gritou ele, correndo em direção à criatura. O lobisomem virou-se para ele, olhos cheios de fúria. Luiz sabia que tinha apenas uma chance. Ele acendeu a vela e segurou o crucifixo na frente da criatura. O lobisomem hesitou, soltando um som que parecia um misto de dor e raiva. Luiz, aproveitando a distração, usou o facão para abrir um corte na palma da mão e pressionou o sangue contra o crucifixo. Pelo sangue e pela luz, eu te liberto. A criatura soltou um uivo final, antes de cair de joelhos. Aos poucos começou a mudar. O pelo desapareceu, e no lugar o monstro surgiu um homem magro e pálido. Era Joaquim. Ele olhou para Luiz com gratidão, e antes murmurou, obrigado. Então desabotou, morto. Na manhã seguinte, o vilarejo estava em silêncio. As pessoas evitavam falar do que havia acontecido. Mas Luiz sabia que tinha feito algo importante. Ele pegou a mochila e continuou sua caminhada. Enquanto deixava São Vicente das Sombras para trás, não pôde deixar de olhar para o céu. A lua ainda estava lá, mas algo na noite parecia menos opressivo. Luiz sabia que sua jornada estava longe de acabar. Afinal, o mundo estava cheio de lendas, e ele tinha muitas estradas para percorrer. O taxista e o passageiro suspeito. Era 31 de dezembro e a cidade de Santa Luzia do Oeste pulsava com a energia da virada do ano. Fogos de artifício já começaram a pintar o céu de cores vibrantes e as ruas estavam cheias de gente apressada, indo para festas ou se despedindo de mais um ano. Para Jaime, um taxista experiente de 52 anos, aquela noite prometia ser movimentada. Mas ele já estava acostumado. Jaime dirigia pelas ruas desde os 20 anos e conhecia cada esquina da cidade. Tinha histórias de sobra sobre passageiros inusitados, desde os bêbados engraçados até aqueles que apenas queriam desabafar sobre sua vida. Mas aquela noite de ano seria diferente. Uma corrida em particular mudaria sua vida para sempre. Ele estava parado em frente a um mercado, esperando clientes, quando um homem alto e magro, vestido com um terno preto que usava, parecia até deslocado para a ocasião. Esse homem se aproximou do táxi. O homem tinha um rosto pálido, olhos fundos e um ar de mistério que imediatamente chamou a atenção de Jaime. Boa noite. Está disponível? Perguntou o homem. Jaime assentiu. Claro. Para onde vamos? O homem retirou. O homem entrou no carro e respondeu de maneira vaga. Para um lugar tranquilo, fora da cidade. Jaime franziu a testa. Não era comum alguém pedir para sair da cidade em plena virada do ano.
mas decidiu não questionar. Passageiros estranhos não eram novidades, e o que ele precisava ganhar algum dinheiro antes de encerrar o turno. Enquanto dirigia pela estrada que levava para fora da cidade, Jaime tentou puxar conversa. Noite de ano novo, hein? Todo mundo correndo para a festa, mas você parece querer evitar confusão. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de responder: prefiro o silêncio. Festas não são para mim. Jaime sentiu um arrepio, mas tentou não demonstrar. Entendi. Cada um com a sua preferência, né? O silêncio voltou a dominar o carro. O homem olhava fixamente pela janela, como se perdido em pensamentos. Jaime reparou em suas mãos pálidas, com dedos longos e unhas impecavelmente limpas. Mas havia algo estranho nelas. Pareciam frias. Depois de alguns minutos, o homem finalmente falou: Está vendo a lua? Jaime olhou rapidamente pela janela. A lua estava alta e brilhante no céu, iluminando a estrada. É uma noite bonita, sem dúvida. O passageiro deu um sorriso leve, mas havia algo perturbador nele. Bonita e poderosa, ele disse. A estrada ficou cada vez mais deserta à medida que Jaime dirigia para longe da cidade. Ele começou a se sentir desconfortável com o silêncio do passageiro, mas não queria demonstrar medo. De repente, o homem quebrou o silêncio novamente. Pare aqui. Jaime obedeceu, encostando o táxi no acostamento. Olhou em volta e percebeu que estavam em um trecho isolado, sem casas ou luzes por perto. Tem certeza? Não tem nada por aqui, senhor. O homem assentiu, saiu do carro, ficou parado alguns instantes, olhando para a lua, e então virou-se para Jaime. Pode esperar? Não vou demorar. Jaime hesitou. Não gostava da ideia de ficar sozinho naquele lugar, mas também não queria discutir com o senhor. Tudo bem, mas não demora, ok? O homem caminhou até o meio da estrada e começou a arrumar algo que Jaime não conseguia entender. Havia algo ritualístico em seus movimentos, como se estivesse realizando algum tipo de cerimônia. De repente, o ar pareceu ficar mais frio. Jaime sentiu um arrepio percorrer sua espinha e olhou para o relógio. Faltava apenas 9 minutos para meia-noite. Quando o relógio marcou meia-noite, os fogos de artifício começaram a estourar ao longe. Mas Jaime mal podia ouvir o som. Sua atenção estava completamente focada no passageiro, que agora parecia diferente. O homem olhou para Jaime e seus olhos não eram mais os mesmos. Estavam brilhando com um tom vermelho, como brasas vivas. Sua pele, antes pálida, parecia agora pulsar uma energia sombria. Você deveria ter ido embora, disse o homem, com uma voz que parecia ecoar dentro do táxi. Jaime tentou ligar o carro e fugir, mas o motor não dava partida. Ele olhou pelo retrovisor e viu o homem se transformando. Suas roupas rasgaram e a figura monstruosa surgiu, uma criatura alta, com garras afiadas, dentes enormes e um olhar predatório. Meu Deus, o que você é? Jaime gritou, tentando abrir a porta. O lobisomem avançou, mas algo pareceu contê-lo. Ele ficou parado como se estivesse lutando contra si mesmo. Jaime aproveitou a oportunidade para sair do carro e correr para a floresta próxima. Jaime correu o máximo que pôde, mas o som de patas do lobisomem esmagando os galhos e folhas secas o seguiu de perto. Ele tropeçou em uma raiz e caiu, virando-se para encarar a criatura que agora estava a poucos metros dele. Foi então que Jaime lembrou de um detalhe.
Ele sempre carregava um crucifixo no bolso, um presente da sua falecida mãe. Com as mãos trêmulas, ele o segurou na frente do lobisomem. Fica longe de mim. A criatura hesitou, rosnando, mas não avançando. Jaime, percebendo que o crucifixo tinha algum efeito, começou a se levantar lentamente. Eu não sei o que você é, mas não vai me pegar. Com o último rosnado, o lobisomem deu um salto para trás e desapareceu na escuridão. Jaime, ainda segurando o crucifixo, correu de volta para o carro. Quando voltou para o táxi, Jaime encontrou o carro funcionando, como se nada estivesse acontecido. Ele dirigiu de volta para a cidade o mais rápido que pôde, ainda tremendo de medo. Na manhã seguinte, foi até a delegacia local para relatar o incidente. Os policiais ouviram sua história com ceticismo, mas um deles, um veterano chamado Duarte, o chamou de lado. Essa história não conte para mais ninguém. Já ouvi relatos parecidos. Algo estranho acontece aqui em noites de lua cheia, especialmente na virada do ano. Jaime decidiu não insistir. Ele voltou para casa e tentou esquecer o que havia acontecido, mas toda vez que olhava para o crucifixo no bolso, sentia um arrepio. A partir daquela noite, ele nunca mais aceitou corridas para fora da cidade, especialmente durante a lua cheia. Afinal, algumas estradas são melhor deixar para trás. E eu tô adorando esse nosso compilado de mensagens. Eu amei. Muito obrigada, viu, gente? Vamos de mais uma? O Ano Novo da Floresta. O encontro com o lobisomem. Em uma pequena cidade cercada por densas florestas, havia uma tradição incomum entre os jovens. Todo ano, na noite de Ano Novo, um grupo de amigos se reunia para celebrar longe das luzes e dos barulhos urbanos. Eles escolhiam uma clareira escondida no coração da floresta, onde montavam uma fogueira, decoravam com luzes improvisadas e dançavam até o amanhecer. A festa de Ano Novo na floresta era algo que todos os jovens locais aguardavam com ansiedade. Naquele ano, o encontro se tornaria uma memória aterradora. A ideia de organizar um evento partia, como sempre, de Lucas, o mais ousado do grupo. Ele adorava a sensação de isolamento e liberdade que a floresta proporcionava. Junto com Clara, sua melhor amiga, a organizadora meticulosa, eles pareciam semanas, eles passaram semanas planejando os detalhes. Lanternas, comidas, músicas e um pequeno gerador para alimentar o som. No dia 31 de dezembro, o grupo se reuniu na entrada da trilha. Era cerca de 15 jovens, todos carregando mochila com suprimentos. A floresta estava iluminada pela lua cheia e a trilha parecia mais sombria do que o habitual. Clara, sempre sensível ao ambiente, comentou: essa lua cheia dá um ar estranho, não acham? É perfeito, respondeu Lucas com entusiasmo. Uma noite de ano novo mágica. A caminhada até a clareira demorou cerca de 1 hora, e durante o percurso, risadas e conversas dos jovens ecoavam entre as árvores. Quando chegaram, montaram o acampamento rapidamente. A fogueira foi acesa, as lanternas penduradas em galhos, e a música começou a tocar. O ambiente logo se encheu de alegria, com as pessoas dançando, contando histórias e brincando ao novo ano que se aproximava. Mas, por volta das 11 da noite, um barulho estranho interrompeu a festa. Um som cultural vindo de dentro da floresta.
fez todos pararem. Era como um rosnado, seguido por passos pesados. Devem ser cervos, disse Lucas, tentando tranquilizar o grupo, mas havia um leve tremor em sua voz. Clara olhou para a escuridão ao redor da clareira e sussurrou: Isso não soa como cervos. Eles tentaram retomar a festa, mas a tensão pairava no ar. Alguns minutos depois, um dos jovens, Pedro, que havia ido buscar mais lenha, voltou correndo, pálido e ofegante. Eu vi alguma coisa, uma coisa enorme. Ele gesticulava freneticamente, tentando explicar. Era grande, peluda e tinha olhos brilhantes. Lucas tentou acalmar Pedro, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som de um uivo profundo ecoou pela floresta. Desta vez, todos ouviram claramente. O uivo parecia vir de muito perto. O medo se espalhou entre o grupo. Isso não é um animal comum, disse Clara, segurando o braço de Lucas. Temos que sair daqui. Mas o caminho de volta à cidade era longo e passava por trechos ainda mais escuros da floresta. Decidiram permanecer juntos na clareira, pensando o que seria mais seguro. Pouco antes da meia-noite, a criatura apareceu primeiro. E primeiro foi um vulto entre as árvores, rápido e quase imperceptível. Depois, seus olhos amarelos brilhavam na escuridão. Era enorme, com uma postura que misturava homem e animal. Pelos negros cobriam seu corpo e suas garras reluziam sobre a luz da fogueira. Os jovens ficaram paralisados de medo. Lucas tentou erguer um galho em chamas para afastar a criatura, mas ela soltou um rosnado e fez com que todos recuassem. Clara, com sua presença de espírito, gritou: Todos juntos, não se separem. A criatura começou a circular a clareira, analisando suas presas. Pedro, em pânico, correu em direção à floresta. Os outros gritaram para que ele voltasse, mas era tarde. O lobisomem correu atrás dele, desaparecendo entre as árvores. Momentos depois, o som de um grito abafou e ecoou. A clareira ficou em silêncio mortal. Lucas, com seu rosto pálido, tentou pensar em algo. Precisamos distraí-lo e correr para a cidade. E deixar Pedro? Perguntou Clara, com os olhos cheios de lágrimas. Ele já. Lucas hesitou. Não podemos fazer nada por ele agora. A criatura voltou, dessa vez com ainda mais agressividade. Ela rosnava e se aproximava lentamente, como se estivesse saboreando o terror do grupo. Clara teve uma ideia. Pegou um dos frascos de álcool que usava para acender a fogueira e jogou nas chamas, provocando uma explosão de luz e calor. O lobisomem recuou momentaneamente, confuso. Agora! Gritou Clara. O grupo correu pela trilha, tropeçando em raízes e galhos. O som de passos pesados da criatura os seguiam. E por vezes ela parecia estar ao lado deles, apenas esperando o momento certo para atacar. Depois de uma corrida frenética, avistaram as luzes da cidade. O lobisomem aparentemente não atravessaria o limite da floresta. Quando chegaram à praça central, todos estavam exaustos. Alguns choravam,
e outros ainda olhavam para trás, esperando que a criatura o seguisse. Na manhã seguinte, a polícia local foi até a floresta investigar o desaparecimento de Pedro, mas nada foi encontrado, além de pegadas enormes e profundas na terra. A história se espalhou pela cidade e a tradição da festa de Ano Novo na floresta foi abandonada para sempre. Mas os jovens que sobreviveram sabiam que, naquela noite, não tinha apenas encontrado uma lenda, haviam vivido o terror de um verdadeiro lobisomem e nunca mais olharam para a floresta da mesma forma. Vamos de mais nova história? A maldição do Ano Novo. Todo Ano Novo, a família Costa vivia o mesmo tormento. Só um adendo: Costa é a família da minha avó. Não importava onde estivessem, algo sinistro os acompanhava, cercando-os e espalhando um medo que as palavras não conseguiam descrever. O patriarca, João Costa, costumava dizer que era apenas o vento ou um animal perdido. Mas no fundo, ele sabia que não era tão simples. A história começou há muitos anos, quando João herdou a velha casa da família, no interior de Minas Gerais. A casa era grande, rodeada por uma mata fechada e tinha um charme rústico que encantava qualquer visitante. Mas desde a primeira virada de ano em que João levou sua esposa, Clara, para morar ali, estranhos eventos aconteciam. O primeiro encontro era 31 de dezembro de 98. João e Clara organizavam uma pequena celebração para inaugurar o novo lar. A família mais velha, a filha mais velha, Marina, então com 8 anos, corria pela casa, enquanto o pequeno Lucas, de apenas 2 anos, dormia no berço. Tudo estava indo bem até que, perto da meia-noite, Clara sentiu algo estranho. João, você ouviu isso? Perguntou enquanto olhava pela janela da cozinha. Ouvi o quê? Deve ser um bicho no mato, respondeu ele, sem dar muita atenção. Clara insistiu. Era como um rosnado baixo, acompanhado de passos pesados que pareciam circundar a casa. Tentando tranquilizá-la, João pegou uma lanterna e saiu para investigar. Do lado de fora, encontrou apenas escuridão e o som dos grilos. Mas antes de entrar novamente, ele sentiu como se estivesse sendo observado. A sensação o incomodou, mas ele decidiu não comentar com Clara. Naquela noite, quando o relógio marcou meia-noite, o estranho rosnado ecoou novamente, desta vez mais alto. Clara e João se entreolharam, agora mais cientes de que não era apenas um animal qualquer. Marina correu para o quarto dos pais, dizendo que tinha visto olhos amarelos brilhando do lado de fora de sua janela. João tentou acalmá-la, mas o medo nos olhos da filha era genuíno. O resto da noite foi tenso. A família não dormiu. E no amanhecer do primeiro dia de janeiro, João encontrou marcas profundas no chão ao redor da casa, como se algo tivesse caminhado ali durante horas. Ele as ignorou, convencendo-se de que tudo não passava de uma mera coincidência. A repetição da assombração. Nos anos seguintes, a situação só piorou. Não importava onde a família estivesse, na noite de Ano Novo, na cidade ou em um hotel ou até mesmo na casa de parentes, a criatura sempre os encontrava. Era como se tivesse ligada a eles de alguma forma. A cada virada de ano, o padrão se repetia: passos pesados, rosnados e aquela sensação perturbadora de estar sendo vigiado. Uma vez, na casa de uma tia em Belo Horizonte, a criatura arranhou as paredes externas, deixando marcas profundas.
Em outra ocasião, no litoral, ela circundou a casa onde estavam hospedados, deixando pegadas impossíveis de identificar. Com o passar dos anos, Marina e Lucas cresceram, mas o medo nunca diminuiu. Lucas, mais cético, começou a investigar por conta própria. Uhum. Ele estudava livros sobre folclore, maldições e criaturas sobrenaturais, que determinando a encontrar uma explicação. O mistério então revelado. Na véspera do ano novo de 2023, Lucas, agora com 27 anos, chegou em casa com um velho diário que encontrou em um antiquário. Ele estava convencido de que aquele livro continha as respostas que precisava. Sentado à mesa, ele leu para a família. A criatura que ronda a casa é fruto de um pacto quebrado. Aquele que foge do prometido será perseguido por toda a vida, virando ciclos e ciclos. João ficou pálido. Ele sabia exatamente do que Lucas estava falando. Antes de herdar a casa, o pai de João havia comentado, em tom de brincadeira, que certos acordos foram feitos para proteger as terras da família. Ele nunca acreditou na história, mas agora fazia sentido. Pai, o que exatamente seu pai fez? Questionou Marina, séria. João hesitou, mas confessou. Seu avô, na década de 1930, teria pedido ajuda a uma entidade da floresta para proteger a família contra invasores. Em troca, ele deveria oferecer um sacrifício simbólico todos os anos. Porém, após a sua morte, ninguém mais continuou o ritual. Então é isso? Estamos pagando preço por algo que nem fizemos? Exclamou Clara, indignada. Lucas acreditava que poderiam desfazer a maldição. No diário havia instruções. A família deveria realizar uma cerimônia na floresta, oferecendo algo de valor e pedindo perdão à entidade. O confronto final. Na noite de 31 de dezembro de 2023, armados de coragem e das instruções do diário, a família foi até o coração da floresta, sob a luz da lua cheia. Eles montaram um altar improvisado com frutas, flores e objetos simbólicos de cada membro da família. Marina trouxe um colar que havia ganhado de sua avó. Lucas ofereceu um relógio que herdara de seu avô. Clara deixou um pedaço de sua aliança de casamento. E João, relutante, entregou o relógio de bolso do seu pai. Eles recitaram as palavras do diário, pedindo perdão e prometendo respeitar a entidade dali em diante. Por um momento, o silêncio tomou conta da floresta. Então, o rosnado voltou, agora ainda mais próximo e ameaçador. De repente, a criatura apareceu. Era imensa, com olhos brilhantes e um corpo que parecia se misturar à escuridão. Ela os observou por longos segundos, antes de soltar um urro ensurdecedor. Clara caiu de joelhos, chorando, enquanto Lucas e Marina se abraçavam. Mas então, como se satisfeita com o sacrifício, a criatura recuou para a floresta. O som dos passos pesados foi diminuindo até desaparecer completamente. Um novo ciclo. Na manhã seguinte, o sol nasceu mais radiante do que nunca. Pela primeira vez em anos, a família Costa sentiu um alívio genuíno. As marcas ao redor da casa sumiram e a sensação de ser observado não existia mais. Naquele ano novo, os Costas brindaram não apenas o novo ciclo, mas a liberdade de uma maldição que assombrava por gerações. Embora nunca esquecessem o que viveram, aprenderam a respeitar o desconhecido e a valorizar ainda mais a força que unia
todos os membros da família. Pessoal, seria isso, mas eu achei interessante contar para vocês um pouquinho da minha história. O que acham? Já que vocês me aguentaram até aqui, vocês merecem. Já deixa seu like esperto, já inscreve-se no canal, já tem instruções se você quiser mandar sua mensagem, é só você ler a descrição do vídeo, combinado? Então, a minha história. O meu pai é fiscal. Ele fazia rondas em feiras, em bares, tudo que fosse relativo à organização da cidade. Não, ele não é polícia, mas ele trabalhava com a polícia ao lado muitas vezes. Um dia, um grupo de ciganos foi vender produtos na Feira Livre, em Ribeirão Preto, a minha cidade natal. E meu pai avisou que não poderia viver ali sem uma autorização, sem um cadastro, sem uma ordem especial emitida pela prefeitura. Era o trabalho dele. Mas os ciganos não ouviram. Pela insistência do meu pai, o cigano o ameaçou com uma faca. Uhum. Achando se tratar apenas de ameaças vazias, afinal de contas, meu pai já estava acostumado a esse tipo de situação. Meu pai se aproximou para conversarem e o cigano desferiu um golpe que acertou a sua mão, de raspão. Não transfixou, não machucou, nada disso, mas cortou a palma da mão. Meu pai segurou em sua camisa, na altura do colarinho, e pela força acabou retirando seu crucifixo de prata que ele tinha no pescoço, que o cigano tinha no pescoço. Com o tumulto feito, os ciganos sumiram da feira enquanto a polícia chegava. E meu pai foi encaminhado para o hospital para melhor avaliação. Depois de liberado alguns pontos na mão, meu pai ainda notou em seu bolso o crucifixo do agressor. Meu pai resolveu guardar o crucifixo e entregar na próxima feira, que seria no domingo. Aliás, perdão, seria no sábado. Meu pai sabe que objetos de outras pessoas contêm a energia da outra pessoa e tem que ser devolvido. Se as pessoas soubessem a energia que um objeto carrega, não pegariam coisas de outras, não teria roubo no mundo. Voltando para a história. No dia seguinte do ocorrido, era um domingo. A próxima feira aconteceria no próximo sábado, então seriam 6 dias com o objeto. Meu pai guardou o objeto nos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que nós tínhamos no altar na cozinha, na copa, na verdade. Somos devotos de Nossa Senhora Aparecida, e ali, aos pés da santa, o objeto estaria seguro. Pelo menos achávamos que ali seria menos perigoso. Na noite de segunda para terça-feira, ouvimos os nossos 3 cachorros, da raça pastor alemão, latindo, desesperados no quintal. E de uma hora para outra, silenciaram, choramingando, como se algo muito grande tivesse ali os ameaçando. Ouvimos, ouvimos quando a porta de vidro da copa se abriu. Quando meu pai foi para a cozinha ver quem era, e ele se assustou, gritando muito alto. Meu avô morava na casa ao lado. Ele acordou, pegou a arma, abriu a janela e atirou para cima. Seja como for, o invasor saiu correndo. Quando nos aproximamos do meu pai na cozinha, ele estava pálido e estático. Depois de algum tempo, ele nos contou. Quando eu ouvi os cachorros latindo, eu já estava levantando da cama. Aí escutei eles choramingando e a porta da copa se abriu. Eu me escondi no corredor para surpreender quem estava na minha cozinha, mas a surpresa maior quem teve fui eu. Quando vi um cachorro bem maior andando com 2 patas entrando na cozinha e pegando o crucifixo de prata que estava embaixo da santinha. Quando aquilo me viu, rosnou, mas
ouviu o tiro do seu dito e saiu. Saiu correndo. Posso estar enganado, mas aquilo era um lobisomem. Não questionamos, porque nunca vimos nada. O fato é que ele foi trabalhar no domingo normalmente e avistou o cigano, que sorria para o meu pai maliciosamente. Aproveitando um momento que meu pai estava sozinho na barraca de pastéis, o cigano chegou mais perto e disse baixinho: Da próxima vez que pegar algo que não lhe pertence, saiba pelo menos a origem do que é. Eu ia te devolver, meu pai respondeu. Ia mesmo? Perguntou o cigano, encarando meu pai e saindo em seguida. O meu pai ainda respondeu: Eu ia. Não fico com o que não é meu. O cigano já estava a alguns passos de distância, de costas para meu pai, e respondeu: E é por esse motivo que você ainda está vivo. Meu pai ainda trabalhou alguns anos na feira e nunca mais viu esse cigano. Seja como for, a experiência lhe custou alguns anos de insônia, altos níveis de estresse e muita dor de cabeça. Até hoje, quando nos reunimos, ele conta para todo mundo essa história. Claro, conforme vai passando o tempo, ele vai aumentando detalhes. Não sei se a memória vai voltando, porque ele bloqueou algumas coisas, ou se ele vai colocando mais detalhes para mostrar para todo mundo o quanto foi difícil essa situação. Mas até hoje, ele fala do que ele passou na mão de um cigano, que era um lobisomem, ou ele mandou algum lobisomem, enfim, não sabemos explicar. Até hoje eu não consigo explicar. Isso aconteceu há 20 anos.